O julgamento de César Eduardo Dias Ferreira ocorreu na manhã desta terça-feira no Fórum de Araguaína, depois de vários adiamentos. César era acusado de homicídio doloso contra Raimundo Gonçalves Lima, de 84 anos. A Justiça o absolveu da acusação. O caso aconteceu há mais de 13 anos em Araguaína, em 30 de agosto de 2008. O idoso morreu após ser atingido por um veículo conduzido pelo réu, que na época debochou da situação durante entrevista. 19 recursos foram feitos, deixando o processo tumultuado. O advogado Paulo Roberto, que estava defendendo o réu, disse que César nunca agiu com culpa ou dolo nesse fato. Esse processo já é decorrente de 30 de agosto de 2008 e a gente vem trabalhando. Desde o início a gente viu que havia uma má vontade. Tentar imputar ao César um crime que sequer tinha probabilidade de ter imputado. Fizeram uma denúncia das mais absurdas contra ele por homicídio qualificado, por recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e também por dolo eventual. E nós, ao longo do tempo, nós fizemos mais de uma perícia e mostramos que ele não tinha como ser condenado. As próprias testemunhas de acusação, elas defendiam o acusado César Eduardo. Elas diziam a todo tempo que a carroça entrou na Avenida Filadélfia, que é uma TO, como se diz, inadvertidamente, a galope. Então, por isso que o júri entendeu que deveria absolver, desclassificar o crime, e o juiz depois entendeu que deveria ser absolvido. Então, é um processo que demandou tempo, recurso. Nós fizemos, enquanto o Ministério Público insistia em cometer injustiças, nós insistíamos em fazer justiça, e aí recorremos por 19 vezes. Foram 19 recursos interpostos pela defesa. E aí o resultado é o que viu hoje. O César tinha razão, a defesa tinha razão, não tinha por que ser condenado. Não houve deboche. E é porque a imprensa não conhece os processos, os autos, não conhece. Então a imprensa fala o que o Ministério Público acha que é. Entrevista o delegado às vezes, nesse caso foi bastante isento, mas o Ministério Público não tem isenção. E sempre dizendo, querendo a condenação do César, dizendo que o César debochou. Não é nada disso. As próprias testemunhas de acusação diziam que o César não fez deboche da vítima. E outra coisa, o laudo pericial feito por um perito do IML atestou que o César não estava bêbado. Essa é a situação. E que o acidente ocorreu porque o senhor Raimundo, um senhor já de 84 anos, tinha deficiência visual de um olho, não enxergava de um olho, já tinha dificuldade no outro, e ainda mais, era um senhor que pesava 1,62 m, não tinha como conter um animal de tração, um animal que puxava uma carroça. Ele entrou a 16 por hora na avenida, ou seja, na avenida não, numa TO. Quando vinham outros veículos, a própria perícia diz que o César não tinha como evitar o acidente. César está muito abatido, muito abalado desde que ocorreram esses fatos. O César hoje, com essa acusação, ele corre, e com as veiculações que foram feitas pela imprensa, que jamais será, como se diz, destituídas, porque isso que é escrito, é falado, não volta atrás, isso trouxe a ele um prejuízo. Ele corre risco de morte. Por quê? Porque passaram uma imagem de um homem debochado com a vida, uma pessoa que, como se diz, que não preza pela vida, principalmente a vida de um idoso, e não é isso. Então o César, muito abatido, é um menino formado em odontologia, não está trabalhando na sua atividade profissional, é um menino medroso que não sai de casa hoje, está deprimido, não tem condições não tinha condições de ir ao julgamento. E o César sequer foi intimado. Então, se ele fosse intimado, eu mesmo iria pedir para que ele não comparecesse ao julgamento. Recurso é um expediente que se serve todas as partes. E nós não achamos ruim o Ministério Público recorrer. Mas o Ministério Público está recorrendo apenas e tão somente para gerar uma expectativa nas vítimas. Porque mesmo que o César seja condenado num próximo júri, ele já está prescrito o crime. Ou seja, o recurso do Ministério Público, ele é inócuo. Ele não tem sentido nenhum. Vai recorrer para tentar fazer vantagem com os familiares da vítima. Só isso e mais nada. Porque eficiência nesse julgamento não existe.
porque, na verdade, o Poder Judiciário e o Ministério Público insistia em condenar o réu. E eu insistia de que ele não tinha como ser condenado. A nossa insistência tinha razão. E nós fizemos vários pedidos de adiamento, recurso ao STJ, ao STF, fizemos ao Tribunal de Justiça. Tanto é que nossos recursos foram válidos, que todas as qualificadoras foram decotadas. A nossa perícia serviu de base. Os depoimentos das próprias testemunhas de acusação serviram de base para provar que as perícias feitas pela defesa estavam corretas. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. César Eduardo responde em liberdade e não compareceu ao fórum. Durante o júri foram ouvidas testemunhas de acusação e uma de defesa. Após 5 horas de julgamento, os jurados reconheceram a autoria e materialidade do crime, mas desclassificaram o delito porque entenderam que não houve intenção do réu em matar a vítima. O caso passou a competência para julgar exclusivamente do juiz, que também entendeu que havia dúvidas e acabou absolvendo o acusado. Na época do crime, César Eduardo tinha 28 anos e era estudante de odontologia e estava dirigindo alcoolizado. O idoso Raimundo Lima atravessava uma avenida com sua carroça quando foi atingido pelo carro. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital por causa de traumatismo craniano. César foi preso em flagrante e se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas foi levado ao IML, onde fez o exame de sangue. Ele teve a carteira de motorista apreendida. Após atropelar e matar o carroceiro, ele não se constrangeu e ironizou a situação, dando entrevista e falando a seguinte frase: "Eu vinha vindo, o jovem entrou na parada e eu pã nele. Vai lá, bota no ar. É pra botar no ar. Muito louco."